Eu quero convidar aos irmãos a que leiamos um texto bíblico nesta noite para a nossa meditação. Está no livro de Neemias. Glória a Deus. Livro de Neemias, no capítulo 2, versículo 20, que diz-nos o seguinte: Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Amém? Vamos ler ainda capítulo 6, versículo 3, parte B do versículo, que diz: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Deus abençoe, podeis tomar assento. Glória a Deus. Meus amados, nós glorificamos a Deus pelo seu amor, pela sua bondade. Acabamos de ler um texto conhecido da igreja, quando fui comunicado, fui orar ao Senhor e veio ao meu coração esta palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos. O povo vivia uma nova experiência, pois estavam vivendo no exílio, depois de uma vida de desobediência, depois de perderem sensibilidade. O Senhor, profeta Jeremias, falou muito com o povo, conheceu a situação e tentou, de todas as formas, fazer com que eles mudassem. Mas nos diz a palavra do Senhor que eles profanaram, prostituíram, e a forma do Senhor trabalhar com eles foi levá-los para o exílio babilônico. E estando na Babilônia, eles acabaram, de uma certa forma, vivendo o tempo e, mais uma vez, subjugados devido à desobediência. Mas, de repente, surge Neemias, que não tinha nenhuma ocupação, vamos assim dizer, diplomática. Era um simples copeiro do rei, e um dos seus irmãos foi a Jerusalém e voltou trazendo a notícia de que a cidade estava deserta, os muros queimados, a sepultura dos pais, o local onde os pais foram sepultados, estavam praticamente deserto. E quando Neemias ouve este relato, ele entristeceu tremendamente. E nesta sua tristeza, ele orou ao Senhor, buscando uma forma de que ele pudesse ajudar
o seu povo, que ele pudesse fazer alguma coisa para a sua pátria, por aqueles que ainda estavam em Jerusalém. Assim sendo, determinado dia, ele foi servir o rei, e o rei, olhando-o, viu a sua tristeza. Eu fico analisando como o Senhor trabalha, porque o rei ele não ficava encarando a face do seu súdito, dos seus trabalhadores, mas eu creio que pelo costume, pela forma, ele estar sempre ali servindo ao rei, e o rei entendeu a sua tristeza. Entendeu a sua tristeza e logo perguntou a ele o que estava acontecendo, qual era o motivo da sua tristeza. Neemias encontrou ali uma porta aberta para falar para o rei do que passava no seu coração. E com aquela conversa, ele conseguiu dizer tudo quanto acontecia e aproveitou a oportunidade de pedir ao rei para ir a Jerusalém e reconstruir os muros que estavam destruídos. Pelo que o rei atendeu o seu pedido. Ele, aproveitando a oportunidade, ele já fez todo o pedido que tinha que fazer, porque as portas estavam abertas, o Senhor já havia intervido e ele aproveitou a oportunidade. Aleluia! Não veio sozinho, mas o rei providenciou uma escolta para vir com ele. Ele pediu cartas, ele pediu já material. O certo é, ele trabalhou de uma forma inteligente para procurar, para vir reconstruir a sua cidade, a sua terra. Irmãos, eu quero vos dizer, nós estamos sempre em reconstrução. Nós nunca devemos nos conformar com a situação em que estamos vivendo, mas temos sempre que buscar do Senhor uma orientação. E o Senhor orientou. E o que me chama a atenção é a forma em que Neemias disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Os seus servos nos levantaremos e edificaremos. É tempo de reconstrução. É tempo de reedificarmos. Eu fico analisando, Neemias não aparece a sua genealogia, não diz quem era a sua família, diz praticamente somente o nome do seu pai, diz o nome de um dos seus irmãos, e ele assenta então no seu coração e começa a trabalhar, fazendo a obra do Senhor. Ele, logo que chega, ele procura saber cada condição, o que gastaria, como faria, porque ele tinha certeza que Deus estava na frente daquele trabalho. E dentro disto,
ele iniciou o trabalho, ele iniciou a obra. Aquela tristeza já tinha ido embora, os problemas já haviam desaparecido, agora eles estavam simplesmente esperando no Senhor, porque o Senhor os faria prosperar. A nossa prosperidade vem do Senhor. O Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata, é o dono do céu, é o dono da terra. Quando Ele nos dá uma responsabilidade, Ele cuida de nós, Ele abre porta onde não há porta, Ele faz caminho no meio do mar, Ele trabalha para que o Seu nome seja glorificado. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus nos fará prosperar. A nossa prosperidade vem do céu. O Salmo 1, versículo 3. Salmo 1, versículo 3. Ele diz-nos: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Aleluia! Tudo quanto fizer, prosperará. Meus amados irmãos, debaixo das mãos do Senhor, orientados pelo Espírito Santo de Deus, tudo quanto intentarmos, o Senhor nos dá graça e nós faremos tudo, porque é Ele quem nos faz prosperar. Ele diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Mas o caminho do justo, o Senhor, tudo quanto lhe vier à sua mão, prosperará. Glória a Deus, as mãos do Senhor estão estendidas em nosso favor. Glória a Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente não sabe como fazer as coisas. O próprio Deus, Ele nos ensina. O próprio Deus, Ele nos orienta. Quando da Torre de Babel, no livro do Gênesis, capítulo 11, o Senhor nos dá ali uma lição e nós temos que entender o lado positivo desta lição. Capítulo 11, a partir do versículo 1, diz-nos o seguinte: e era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-lo bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam.
E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é, o que intentarem a fazer, não haverá restrição, porque para tudo o que eles intentarem a fazer. Isto quer dizer, o povo, estando unido, tudo quanto intentar fazer, consegue fazer. Eu fico analisando, esta obra não era para ser feita, não estava dentro do padrão de Deus, não estava dentro da vontade de Deus. O povo estava aqui tentando fugir, estavam tentando não ser espalhados, e de repente eles intentam: nós vamos edificar uma cidade. E o Senhor entendeu que eles juntos edificariam uma cidade. Juntos eles alcançariam. Mas não era plano de Deus. Não sendo plano de Deus, o Senhor trabalhou. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. O que acontece? Babel cessou por ali. Não era plano de Deus, não era plano de Deus, eles estavam trabalhando dentro da sua própria vontade. Mas tem uma coisa: quando nós nos unirmos no Senhor, quando nós nos unirmos no Senhor, com uma única linguagem, com o mesmo pensamento, unidos no Senhor, não haverá restrição. Aí cumprirá: o Senhor dos céus nos fará prosperar. A prosperidade, ela vem através da união. Todos uma mesma língua, todos o mesmo sentimento, todos o mesmo pensamento. Não haverá quem nos resista. Neemias não tinha recurso. Neemias não tinha condições, ele não era formado para tal, mas na sua oração, na sua humilhação, o Senhor o abençoou de forma maravilhosa, e ele conseguiu então recursos. Eu fico analisando, irmãos, vamos estar debaixo da potente mão de Deus. O Senhor nos deu uma capacidade, Ele nos ensina. O Salmo 133, ele fala muito forte conosco. O Salmo 133, ele é praticamente um textuário, uma palavra especial, não só para recitarmos, mas para vivermos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E dentro desta união, nós veremos então as mãos de Deus operando de forma maravilhosa. Dentro da união,
o Senhor trabalhará, a fartura virá, o nome do Senhor será glorificado. E muitos virão e admirarão. Como isto pode acontecer? Foi a mão do Senhor quem fez isto. A mão do Senhor está sobre este lugar. Senhor tem algo especial para trabalhar em nossas vidas de forma maravilhosa. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, os seus servos, nos levantaremos. Irmãos, se a gente for analisar a situação em que nós estamos vivendo, nós estamos em um tempo praticamente totalmente diferente de tudo quanto nós conhecemos. Eu estava ouvindo alguns relatos e um senhor, um irmão de 100 anos de idade, ele disse: eu já vivi muitas coisas, dizia ele. Eu vi a guerra de 45, eu vi a revolta de Getúlio Vargas, eu vi a Revolução de 64, eu vi tudo acontecer, mas eu nunca vi os nossos templos fechados. E isto conseguiu mexer no coração, na estrutura de pessoas que tem pessoas que até hoje não conseguem sair de casa. Nós estávamos em uma congregação na Zona Leste e nós aproveitamos a oportunidade para falar com os irmãos através das redes sociais, através do WhatsApp. Nós fazíamos culto, além do culto pelo Facebook, nós fazíamos culto fechado com o Zoom, mas tinha irmãos que não recebia nem os irmãos que ia levar a ceia. O irmão, na hora que chegava, batia na porta: irmão, pode pôr aí. O irmão punha a ceia, aí ela pegava para ir depois tomar a sua ceia. O certo é que houve uma certa prostração e nós estamos vendo praticamente esta prostração ainda em evidência. As portas estão se abrindo, tudo praticamente, quase tudo flexibilizado, e já temos a liberdade de estarmos no templo servindo ao Senhor, mas muitos de nós ainda estamos prostrados. Porém, a palavra do Senhor, o Senhor, através do profeta Miqueias, no capítulo 2, e versículo 10, Miqueias, capítulo 2, versículo 10, ele chama-nos a atenção aqui: levantai-vos e ide-vos, porque não é este o lugar de descanso, por causa da imundície que traz destruição, sim, destruição enorme. É tempo de se levantar, não é tempo de estarmos assentados, não é tempo de estarmos dormindo, é tempo de levantarmos. Levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Efésios capítulo 5
e versículo 14, nós temos também uma instrução, uma palavra do apóstolo São Paulo, quando ele nos diz, pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É tempo de se levantar, é tempo de colocarmos-nos de pés, porque temos uma grande obra a fazer. O Senhor nos prosperará, mas se estivermos de pé. Não é tempo mais de estar deitado. Muitos parecem que são, mas não são. Existe um enunciado que diz: é tempo de se levantar, porque quem assenta, deita. Quem deita, dorme. Quem dorme, morre. Eu fico analisando que o Senhor Jesus fez algumas citações e, de repente, a gente tem que entender. Quando Paulo ensinava a respeito da ceia do Senhor, ele usa uma expressão no capítulo 11, versículo 30, diz-nos o seguinte: por causa disto, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Este sono não seria um sono natural, mas esse sono, ele conduz à morte. É tempo de se levantar. Por que sono da morte? Então vamos lá, uma outra expressão de Jesus. Quando as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus, porque Lázaro estava enfermo, dentro daquela citação do capítulo 11, do início, certo é, Jesus diz para os seus discípulos, no versículo 11, assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Quando o Senhor usou essa expressão, todos esperavam que, na realidade, Lázaro estivesse dormindo. E eles disseram para Jesus: se ele dorme, estará salvo. Mas Jesus disse isto da sua morte. Porém, eles cuidavam de que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. Irmãos, a palavra um tanto forte, mas é a pura realidade. Muitas pessoas parecem que estão vivos, mas são verdadeiros zumbis. Já perderam sentido da vida, já perderam a alegria, perderam tudo. São verdadeiros mortos-vivos. Mas
a palavra chama-nos a atenção para que nos levantemos. É tempo de acordar, é tempo de levantarmos, é tempo de fazermos algo para o Senhor. Neemias disse, porém, o Senhor nosso Deus é o que nos fará prosperar. Nós nos levantaremos. É tempo de levantarmos. Um outro texto que me chama a atenção no tocante de dormir, naquele discurso de Paulo, quando Paulo se despedia da igreja de Éfeso, despedia dos irmãos, e de repente havia um jovem que estava assentado na janela, assistindo o culto, mas na janela, eu não sei como estava bem assentado, ou metade do corpo, não sei. Eu sei dizer que o discurso de Paulo foi um discurso longo, e de repente, Eutico acabou caindo. No capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 9, e estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer, quem está pronto a edificar a necessidade de se levantar? A palavra do Senhor é vida. Portanto, nesta noite, receba vida, receba ânimo, receba força e nos levantemos, porque tem algo para fazermos. A responsabilidade é nossa. O Senhor deu responsabilidade a nós e não a outros. É nossa responsabilidade. Ele nos fará prosperar. Portanto, nos levantemos. Nos levantemos em tudo, no nosso ânimo, nas nossas forças, lembrando de que cada um de nós temos uma chamada do Senhor. Foi o Senhor quem nos chamou, e nós temos que prestar conta diante dEle. Estejamos, pois, de pé. Estejamos, pois, de pé, e façamos a obra do Senhor. A responsabilidade é nossa. Tem um hino que me chama a responsabilidade. O hino 96. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda sua devoção. Um trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, e em servi-lo que prazer. E só tu, ó crente, o poderá fazer. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Convém fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Levantemo-nos, coloquemos de pé, façamos o que o Senhor tem dado a nós a fazer, porque nós que temos que fazer, não é outro não, somos nós que temos a fazer. Glória a Deus.
E nós nos levantaremos e edificaremos. Nos levantaremos e edificaremos. Irmãos, nunca foi fácil fazer a obra do Senhor. Nunca foi fácil fazer a obra do Senhor. Eu fico analisando a capacidade de Neemias. O Senhor deu a ele a capacidade completa, porque durante esse espaço de tempo de prosperidade, de trabalho, de repente aparecem os contrários. Aparecem os contrários. Não é todo mundo que quer ver a obra do Senhor crescendo. Tem aquele negócio, se eu não estiver junto, ou se não estiver nas minhas mãos, então, meu Jesus, de repente, Neemias se depara com três pessoas totalmente contrários ao seu trabalho. Eu fico analisando, nenhuma das pessoas convidaram Neemias a fazer o trabalho. O trabalho que Neemias estava fazendo, ele foi designado pelo próprio Deus. E se foi Deus que mandou você fazer, mandou eu fazer, quem é que pode atrapalhar as obras que o Senhor tem mandado fazer? Mas sempre aparece alguém para colocar defeito. Uma raposa passa e derruba. Olha, está cheio de buraco, não tem. Mas sempre aparece. Quando está por fazer, não aparece ninguém para fazer. Mas, de repente, aparece os Sanbalates, aparece os Tobias, aparece os Gessems. São pessoas que vieram, por incrível que pareça, cada um deles ocupava um posto, mas nenhum deles eram praticamente natural ali, de Jerusalém. Não, veja bem, o Sanbalate, esse nome era babilônico, ele era horonita, de um local chamado Bet-Horon. Tobias, ele era um servo amonita, também alcançou um lugar, uma posição oficial do governo persa, e se aliou também a Sanbalate na perseguição a Neemias. E, por último, aparece um outro, Gesem, o árabe, que era inimigo de graça dos judeus e, principalmente, de Neemias. Irmãos, se nós não temos de Deus a certeza da nossa chamada, nós vamos nos incomodar com as pessoas que se levantam para tentar nos atrapalhar no nosso trabalho, no que Deus tem nos dado a fazer. Eu fico analisando que, para cada trabalhador, existe uma oposição, um opositor.
querendo opor-se ao próprio Deus, ao próprio Deus, ao próprio Jesus. Quando a gente vê, começa a ler ali no livro do Gênesis, o Senhor formando todas as coisas, de repente chega lá o opositor a Deus, falando para o casal que Deus havia levantado, feito ali. Não, estão fazendo aí, se vocês fizerem isto, se vocês obedecerem, está fazendo isso porque se você vai ser igual a eles. O certo é que a oposição sempre vem. Mas o Senhor, eu fico analisando como que é a Bíblia. No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3 e 15. O Senhor nos dá ali uma profecia quando ele diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Estava ali a obra das mãos de Deus e o oponente de Deus. E neste texto, o Senhor já mostra o nascimento de Jesus, que na realidade esmagaria a cabeça da serpente, o grande opositor da obra do Senhor. Para cada Neemias, sempre vai aparecer um Sambalate, um Tobias e um Gesem. Mas tem uma coisa: quem mandou você fazer a obra foi o Senhor. Quem abriu a porta foi o Senhor. Portanto, o Senhor tem um destino para o Sambalate, para o Tobias, para o Gesem. E tem uma coisa: quando terminar a obra, nós voltaremos para casa. Mas não podemos deixar que a obra pare. Não podemos deixar que a obra sofra por nossa causa, por nossa negligência. O Senhor que nos chamou, Ele nos cuida. O Senhor que nos chamou, Ele nos dirige. O Senhor que nos chamou, nos dá a providência. O Senhor que nos chamou, Ele nos dá prosperidade. Simplesmente levantemo-nos e edifiquemos a obra que o Senhor tem nos dado. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, no nome santo de Jesus. Amados, que tempo maravilhoso é o tempo que nós ficamos na presença do Senhor. Eu dou graças a Deus por causa do chamado de Deus na minha vida. A gente passa por cada situação, mas as mãos do Senhor vêm nos ajudando, vêm nos sustentando, e a gente chega no objetivo em servir ao Senhor. É possível que nesta noite, aqui entre nós, ou mesmo entre os irmãos e amigos que estão nos acompanhando, é possível que tenha algum ferido de guerra. Estais chorando, preocupado, porque lhe foi dado algo a fazer, e a oposição foi muito grande, e você tem parado. Mas nesta noite,
o Senhor dá a você condição de continuar. Eu convido a igreja a estar de pé. Convido a igreja a estar de pé. Os soldados feridos que aqui estão, soldados marcados, para não exposição, eu não vou convidá-los aqui à frente. Mas nesta oportunidade, fale com o Senhor. Entregue nas mãos do Senhor a sua necessidade. Mas se porventura você quer vir aqui à frente, o irmão, a irmã quer vir aqui à frente, nós vamos estar orando. Porque na realidade, na caminhada, muitas coisas ocorrem. Mas o que eu admiro é que Neemias não olhou para as dificuldades, para os problemas. Não olhou para a oposição, mas olhou para o alvo. E nós somos chamados a olharmos para o alvo, olharmos para o Senhor.